outro. Cada vida que tem estado. Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego o Senhor diante do Senhor, peço perdão pelos pecados, conscientes e inconscientes aqui para o Senhor. Pai, que a palavra do Senhor seja, Senhor Jesus, falada através da tua palavra aos nossos corações e que nós possamos entendê-la, Senhor, e praticá-la nas nossas vidas. Pai, que o Espírito Santo, Pai, que com cada necessidade, em cada coração, falando, Senhor Jesus, revelando, Deus, a sua palavra para o coração. Assim eu oro, Senhor. E peço, Senhor, uma clareza, o teu poderio sobre a minha vida, para que nós possamos, Senhor, falar e aprender mais do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Abra a Bíblia de vocês em 1 Reis, no capítulo 17, número 8 ao 16. Capítulo 17, versículo 8 ao 16. Na verdade, eu vou começar com 17, capítulo 17, versículo 1. E diz assim: Então, Elias, o tebista, morador de Gileade, disse a Acabe: Teu servo ouviu o Senhor, Deus de Israel. A quem eu sirvo, não haverá lugar nem chuva nos próximos anos, a não ser quando ele disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o oeste e ponga-se junto ao ribeiro de nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de todo o Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados uns dias, o ribeiro secou, por não chover sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Ali ordenei a viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água na vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, ele a chamou e disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como diz o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha na panela. Tenho um pouco de azeite no botija. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse verso de comida para mim, para os filhos que vão comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ele: Não tenha medo, faça o que você disse, mas primeiro faça o pãozinho com o que você tem de traga para mim. Depois prepare-se o resto para você e para os filhos. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e nem o azeite já não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e sua casa durante muitos dias. E a farinha da panela não acabou, o azeite já não faltou, segundo a palavra do Senhor. Anunciar para mim de Jesus, amém? Gente, eu sou apaixonada por essa palavra. Eu não sei você, quando você lê, quando você pega essa história para ler, eu não sei se você consegue ver um mistério de Deus
sobre esta história. O mistério de Deus sobre as circunstâncias. E aqui, né, como a palavra disse, houve uma seca ali durante 3 anos e meio. E por que houve essa seca durante 3 anos e meio? Porque tudo tem um porquê. Mas por que parou de chover durante 3 anos e meio? Parou de chover porque Acabe era o rei. E Acabe foi um rei muito perverso. Acabe foi um rei que ele adorava outros deuses. Acabe, ele tinha o prazer de irritar a Deus. Então, quando ele começou ali a idolatrar outros deuses, e o povo que o seguia também começou a pecar ali, ele e os que serviam ele começaram a pecar, e Deus odeia o pecado. Deus, ele não odeia o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Ali Deus usa o profeta Elias para chegar ali e profetizar que não ia haver chuva. Que ia ficar ali 3 anos e meio sem chover e sem orvalho. Deus, ele é detalhista. Deus, no entanto, ele cessou a chuva quanto ele cessou o orvalho. E quando eu olho para essa história e vejo que Deus, ali o Senhor, o cuidado de Deus para com Elias, Deus já mandou Elias ali ir para outro lugar. Deus mandou Elias ir ali pro rio, Querite ali, para poder ficar ali aonde tinha água. Deus mandou os corvos alimentar Elias. Deus providenciou alimento para Elias, tanto de manhã quanto à noite. Olha que interessante. O cuidado de Deus para com o povo dele. É isso que nós vamos falar hoje. E Deus, ele ordenou ali que não faltasse o alimento para Elias. Só que a seca chegou. Então o rio ali, querido, secou. E Deus fala para Elias: Elias, vai para uma cidade aonde tem uma viúva que eu ordenei a ela para te alimentar. E eu fiquei pensando, a seca ali estava tremenda. E Deus manda Elias para uma viúva alimentar ele, sendo que essa viúva não tinha o que comer também. Se a gente for pensar bem, a matemática do Senhor, ela é totalmente diferente da nossa. Se a gente for olhar na lógica, para quem que a gente mandaria uma pessoa que estivesse passando necessidade para uma outra pessoa cuidar dela? A gente olharia e falaria assim, no meu caso, eu pensaria assim, olha, fulano tem condições de sustentar de tal fulano. Então eu vou enviar fulano para aquela pessoa que tem condições, que não vai faltar nada para ela, sustentar fulano. Não é assim que a nossa lógica não é assim? Mas Deus não. Deus, ele enviou Elias para uma viúva que só tinha uma última refeição. E o que eu aprendo com essa história é que quando Elias chega na cidade de Sarepta, ele não encontra essa mulher desesperada. Ele não encontra essa mulher chorando. Ele não encontra essa mulher, descabelando, porque só teria a última refeição. Mas ele encontra essa mulher apanhando dois pedaços de lenha. Ele não encontra essa mulher sentada num sofá. Ele não chega na cidade e dá de cara com ela e fala assim, essa mulher é essa daqui, ó a condição dela. Não. Essa mulher, pesquisando
e estudando a respeito dela, essa mulher ela estava depressiva também. Essa mulher ela estava com medo, porque ela tinha a última refeição para fazer, para comer o filho e ela sabia que ela ia morrer, porque não tinha mais nada. Essa mulher, ela estava ali apanhando lenha, os 2 paus, né, os 2 pedaços de lenhas, para fazer a última refeição. Deveria estar ali trêmula, porque no estudo, quantos dias essa mulher ela estava dando mais alimento para o filho do que para ela mesma. Então ela estava fraca. E ela sabia que era uma sentença de morte para a vida dela. Essa mulher estava recebendo a sentença de morte. Ela saberia que ela ia fazer a última refeição, não ia ter mais nada para comer, e eles iriam morrer. E quando Elias chega ali para ela e fala assim: me traz um copo d'água. Traz um copo d'água para eu beber. Ela está indo pegar a água, a palavra diz, e ele vira e fala assim: me traz também um pãozinho. Na minha Bíblia está um pãozinho para que eu coma. Essa mulher responde: tão certo como vive o Deus de Israel, eu não tenho. Eu tenho apenas azeite no vaso e um pouquinho de farinha na botija, na bacia, aonde eu vou fazer agora e eu e meu filho comer e nós vamos morrer. Mas o mais interessante é que ele fala assim para ela assim: vá, faça primeiro para mim, que não vai faltar nem farinha e nem azeite para você. Amém? Se a gente pegar aqui para ler uma promessa de Deus para essa mulher, a palavra de Deus está dizendo para ela, ele falou para ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse que já ia fazer, faça a refeição, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim, depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, a promessa, e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E eu, estudando essa palavra, eu fiquei pensando: nós somos diferentes dessa mulher? Nós não somos feitos da mesma matéria? Essa mulher, ela não conhecia o Senhor. Ela só ouvia falar dele. Quem conhecia, quem tinha intimidade com Deus era Elias. Mas Deus, ele tinha ordenado ao coração dessa viúva para sustentar Elias. Amém? Ele tinha ordenado. E tem mais, naquela região, não tinha só ela de viúva. Tinha várias viúvas. Várias pessoas faltando o que comer. Várias pessoas que não sabiam o que iriam fazer e várias viúvas na mesma posição dessa. E quando eu olho e vejo que Deus escolheu ela para sustentar, alimentar Elias, Deus, ele só ordena alguém para cuidar de alguém, para ajudar alguém, quando ele sabe que o coração daquela pessoa é generoso e doador. Deus não vai bater em você, na sua porta, no seu coração, e vai falar para você: ajude tal pessoa que está precisando, se você não tem um coração doador, porque Deus conhece o teu coração. Amém? E Deus, como ele conhece o nosso coração, ele vai na pessoa certa. Ele vai na pessoa correta. Porque ele conhece o mais profundo e oculto do nosso coração.
Então, até para ajudar alguém, há uma ordem de Deus. Até para ajudar alguém, há uma escolha de Deus. Não é qualquer um. Não é, olha, me arrepia. Não é qualquer um. E isso é muito grave. E se a gente for pensar nessa história, e depois eu quero que vocês leiam durante a semana, se aprofunde mais, porque o Espírito Santo vai falar mais com você. Se a gente for pegar essa história e a gente ver a necessidade daquela mulher, e Deus escolher ela para sustentar Elias. Gente, a gente tem que aprender aqui, que a gente também aplica essa história, aprende a dividir o que a gente tem. A dividir. Você sabia que quando Deus te dá muita riqueza, o propósito de Deus te dar muita riqueza para você ajudar e abençoar aqueles que não têm? É para isso. Quando Deus te dá, porque quem dá riqueza é Deus. Amém? Quem dá riqueza é o Senhor. Quando o Senhor te dá muito, é para você dividir, não é para você guardar. Não é para você fazer só para você. O Evangelho de Cristo é isso. Você tem que doar, ajudar, compartilhar. E a matemática de Deus é como? Você dá e o Senhor te dá. Você dá e o Senhor te dá. Você dá e o Senhor te dá. Só que a gente também não pode doar com aquela intenção. Eu vou doar porque Deus vai fazer aquilo que eu estou precisando. Olha, eu vou ajudar tal pessoa porque troca. Não. Quando Deus ordenou a viúva alimentar esse profeta, ela nem sabia o quão grande o Senhor ia fazer na vida dela. Ela não tinha noção do que o Senhor ia fazer na vida dela. Então ela não estava ali fazendo por troca. Deus já tinha ordenado a ela esse compromisso. Amém, gente? E é muito gratificante quando Deus nos escolhe para fazer alguma coisa. Amém? Ali naquele lugar não estava chovendo e não tinha muito o que fazer. Essa viúva, essa mulher, ela foi uma mulher de garra. O que eu aprendo com essa mulher também? Nós temos que ir à luta. Nós temos que regaçar as mangas e ir à luta. Nós não podemos ficar esperando nada, porque o que caiu do céu foi Satanás e os seus anjos. Amém? Deus nos ajuda. Mas nós temos que ir à luta. Essa mulher regaçou as mangas e foi lá catar os seus dois madeiros lá para acender o fogo dela, as 2 lenhas para acender o fogo dela. Então ela foi à luta. Então o que eu aprendo? Que nós temos que ir à luta. Se você tem alguma dificuldade, vai em frente. Vai resolver o seu problema. Vai buscar sabedoria com quem já sabe da situação. Vai buscar conhecimento, vai estudar, vai buscar para saber como você pode resolver a sua situação. Está dando para entender? Nós não podemos viver numa situação e ficar ali preso no problema, preso naquilo que você está vivendo, sem buscar solução. E aonde que nós buscamos solução? Primeiramente no Senhor. Primeiramente no Senhor. Buscar sabedoria nele. Orar. Mas a oração é o quê? Orar e ter ação. Oração. É orar e ter ação. Como que eu posso resolver a minha situação? Vou buscar alguém que tem conhecimento nesse problema. Eu vou buscar alguém que já passou por isso, que tem experiência para poder me ajudar. Amém? Então nós temos que buscar o Senhor. O Senhor nos fez super inteligentes. O Senhor nos fez sábios. E o Senhor tem uma porção de sabedoria para dar para nós todos os dias. Basta a gente olhar na Bíblia e pedir para Deus: Senhor, me dê sabedoria para essa estratégia, para esse momento que eu estou passando, para essa dificuldade. E o Senhor dá estratégia e dá sabedoria. Amém? Tudo bem?
O que essa mulher ela não esperava é que o Senhor ia multiplicar o azeite dela e a farinha. Quando o Elias falou com ela recebeu a palavra que Deus tinha falado, ela obedeceu. Ela obedeceu. Nós vamos falar muito sobre obediência. Ela obedeceu a palavra. Quando ela obedeceu a palavra e ela fez aquilo, Elias já tinha falado para ela: não vai faltar farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. Então o Senhor foi ali e multiplicou. Amém? Até quando a chuva caiu do céu novamente. O que o Senhor nos ensina hoje com essa história? Que o Senhor cuida de mim e de você. Amém? Que não vai deixar faltar o que é necessário para nós. Outra coisa que eu aprendo aqui: o Senhor não é esbanjador. Amém? Deus, ele vem conforme a nossa necessidade. Deus vem conforme aquilo que você está precisando. Então, quando nós vamos orar e falar com o Senhor: Senhor, eu estou precisando disso, o Senhor traz exatamente aquilo que você precisa. E isso é lindo, porque Deus não multiplicou a farinha e o azeite dessa mulher até depois que a chuva chegou. Não, choveu, aí as plantações começaram a crescer e continuou multiplicando. Não, Deus fez exatamente, a chuva chegou, cessou. Agora ela tinha que ir trabalhar para poder sustentar. Mas Deus é um Deus que ele vem conforme a nossa necessidade, ele nos ajuda, ele nos abençoa. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. E nós também precisamos, aqui nessa história eu aprendo que nós precisamos estar prontos para as grandes dificuldades da nossa vida. E ninguém está pronto. Ninguém está pronto para uma grande dificuldade. Ninguém está pronto para todo mundo de uma casa ficar desempregado. Ninguém está pronto para alguém passar por uma enfermidade grande, complicada. Ninguém está pronto para ir à falência. Alguém está pronto aqui? A gente não está pronto. Nós não estamos prontos para perder o trabalho, entendeu? E ficar desempregado por um bom tempo. A gente sempre acha que isso não vai acontecer com a gente. A gente acha que a gente nunca vai chegar a uma falência. A gente acha que a gente nunca vai passar por uma enfermidade grave. A gente acha que os nossos não vão morrer, né? Nós sabemos que vão, mas a gente acha que vai demorar muito. Então, nós precisamos aprender com essa história que nós precisamos enfrentar e estar pronto para as grandes dificuldades. Quando você começa a ficar pronto para as grandes dificuldades que vai acontecer, você não passa tanto apuro. Você não perde tanto a noção. Você não perde o equilíbrio. Você não perde o equilíbrio, o domínio próprio. Você não perde. Por quê? Porque quando você está pronto para passar por alguma necessidade, e eu vou confessar uma coisa para vocês, que isso chega para todo mundo, tanto chega para os ímpios como chega para a gente, tá? O sol é para todos, a lua também, a noite também. Então, não é porque nós somos servo de Deus que as coisas ruins não chegam para nós, chegam sim. Chegam sim. Por isso que nós precisamos estar preparados para quando a situação chegar. E como nós vamos estar preparados? Obedecendo a voz de Deus. Obedecendo o Senhor Deus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos alinhados com o Senhor, quando nós fazemos a vontade de Deus,
Nós passamos como essa mulher passou. Mas o Senhor, Ele traz o refrigério, Ele traz aquilo que nós estamos precisando. Amém, igreja? Então, nós precisamos estar pronto para as necessidades, obedecendo a Deus, porque o Senhor vai cuidar de você. O Senhor não cuidou de você até hoje? Nossa, o Senhor não cuidou de você até hoje? Amém. Porque o Senhor cuidou de mim até nesse momento. Mas nós precisamos obedecê-lo. Não tem como você não obedecer ao Senhor. E o Senhor, entendeu, está ali trabalhando ao seu favor. Não, Deus não faz nada em troca. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos estar alinhados com Deus. E nós precisamos estar fazendo a vontade de Deus, para que nós podemos receber o cuidado especial dEle. Amém? É isso. É isso que nós precisamos. Se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, mas é colocar mesmo. É você orar e falar: Deus, o Senhor é em primeiro lugar na minha vida, o Senhor é acima de todos, o Senhor é acima de tudo que eu tenho, o Senhor é acima de tudo, do meu marido, dos meus filhos, o Senhor é acima dos meus bens, o Senhor é o meu Deus, o meu único Deus, o meu precioso. As coisas começam a mudar na sua vida. Deus cuidará de você. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E nós precisamos fazer a vontade dEle. E a vontade dEle não é fácil de fazer. Sabia? Sempre nós pendemos para a nossa vontade. Sempre nós damos mais atenção para a nossa vontade do que para a vontade de Deus. Sempre nós estamos buscando uma desculpa para fazer a nossa vontade, mas não a vontade de Deus. Sempre nós estamos indo atrás da nossa vontade, mas não da vontade de Deus. E isso nós vamos deixando Deus entristecido, porque nós fomos criados para adorar a Deus. A criação do Senhor foi para adorá-lo e obedecê-lo e fazer a vontade dele. E muitas vezes nós saímos da rota, nós saímos do caminho, nós não estamos alinhados fazendo a vontade dele. E quando Deus te pede algo, quando Deus coloca no seu coração para fazer algo, que você tenha discernimento espiritual, que você vá lá e faça. Amém, igreja? Porque quando Deus coloca no teu coração, é porque Deus tem algo grandioso para fazer na tua vida. Não se prenda, tá? Ao que você tem. Aqui ninguém vai pedir seu carro e ninguém vai pedir sua casa. Tenho certeza. E Deus também não vai te pedir isso, não. Deus vai te pedir algo que Ele vai saber que você vai fazer. Glória a Deus. Elias, ele entendeu, presta atenção, Elias entendeu o que era fazer a vontade de Deus. Elias, ele entendeu o que era viver para Deus. Elias, ele entendeu o que era correto fazer para Deus. Elias, ele não foi um homem, entendeu? Ele passou por depressão, ele enfrentou o rei Acabe, ele foi lá, ele profetizou que não ia chover mais, porque Deus mandou, não choveu, ele ficou lá no Rio Querido, ele pegou, depois Deus mandou ele, sempre Deus ali cuidando dele, protegendo ele, enquanto ele estava ali fazendo a vontade do Senhor. Essa história aqui está claro. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, o Senhor está nos ajudando. Ah, mas o Senhor cuidou dele enquanto ele ficou lá no rio, dormindo, deitado, depressivo. Deus cuidou. Deus mandou ali o corpo alimentar ele, de dia e de noite. Então, Deus cuidou dele. Qual o cuidado que você quer que Deus faça para você? Será que você não está pedindo algo muito, 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 muito? Não que Deus não faça, porque Deus é um Deus que faz, Deus é o Deus do impossível. Mas será que você não está querendo muito mais além daquilo que você faz para Deus?
Você já parou para pensar nisso? Então, nós precisamos estar alinhado para Deus vir e fazer e cumprir a necessidade que nós precisamos. Aqui eu vejo um homem e uma mulher obediente a Deus. A viúva e Elias. Elias, Deus falava com ele diretamente. A viúva não. Os dois, o Senhor ordenou os dois para um cuidar do outro. Quando o André abriu o culto, o André falou que a igreja, a visão é a comunhão, é estarmos juntos, um ajudando o outro, um sentindo a dor do outro, é nisso. Deus usou Elias para ir para Sarepta, para essa mulher sustentá-lo. Mas Deus usou a vida dele para que não faltasse mais farinha e multiplicasse o azeite e a farinha. Deu para entender? Isso. Deus ordenou o coração dos dois. E nós precisamos estar de acordo. O povo de Deus, ele precisa estar em submissão ao Senhor, em submissão ao Espírito Santo de Deus. Nós não podemos viver ou nós irmos pelo nosso coração, eu acho que eu vou fazer isso. Olha, eu acho que eu vou fazer isso daqui por você mesmo. Isso é tolice. Eu acho que eu vou trocar de emprego, porque eu acho que eu vou trocar, mas porque eu acho. Tolice. Tolice. Porque quando você está embaixo da vontade de Deus, quando você está alinhado com Deus, o que você vai fazer? Orar ao Senhor, jejuar ao Senhor, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não faça nada porque veio na sua cabeça. Não faça nada. Eu senti isso. Não. Primeiro nós precisamos ter confirmação do Senhor, confirmação do Espírito Santo. Nós precisamos estar alinhados com Deus para saber se aquilo é da vontade de Deus. E tem outra coisa. Nós precisamos orar e esperar a resposta de Deus. Tem gente que somente ora. Eu orei. Eu orei e eu entrei nessa, mas eu orei. Mas você orou e esperou a resposta de Deus? Ou você somente orou? Nós precisamos aprender a orar e esperar. A nossa geração não sabe o que é esperar. Não é? A nossa geração não sabe o que é esperar. Nós chegamos em casa morrendo de fome e nós ligamos, pedimos um lanche, porque nós não temos paciência de fazer a janta. Nós não temos paciência de estar numa fila esperando a nossa vez. Começa a reclamação. Nós não temos paciência de esperar nada, de ir num PA e esperar a nossa vez. Nós já começamos a reclamar. Olha, o médico está lá, não atende, blá, blá, blá. Começa um monte de coisa. Nós não temos paciência de espera. E o Senhor está hoje falando para nós, orar e esperar a minha resposta. Amém? Orar e esperar a resposta dele. E fazer o que ele pede. Nós temos que fazer isso, gente. Não é só orar e já correr e fazer o que tem que fazer, não. Eu orei, Deus mandou eu fazer isso. Eu orei, Deus mandou eu trocar de igreja. Eu orei, Deus mandou eu ir lá no mercado, dar um cheque lá. Daqui 30 dias para pagar uma conta. Peraí. Não. Eu oro e espero. O Senhor vai trazer a resposta para mim. E eu creio, porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que escuta a minha oração e escuta a sua oração. Glória a Deus. Como Deus multiplicou o azeite e a farinha dessa viúva, o Senhor, Ele está dizendo nesta noite que Ele vai multiplicar o azeite e a farinha. Ele vai multiplicar. Mas para que nós recebemos essa multiplicação dele, é aquilo que a palavra diz, nós precisamos estar alinhados e obedecendo a palavra, obedecendo ele, obedecendo a voz dele. Nós não podemos ir por circunstâncias.
Muitas vezes eu preguei aqui e falei, gente, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós não vivemos pelas nossas emoções, mas nós vivemos pela palavra de Deus. Sim, está próximo. Muitas coisas vão acontecer. Vocês estão cientes disso? Então ou não estão? Coisas gravíssimas vão acontecer. Não vai ter por onde a gente fugir. Se a gente não morrer antes, nós vamos passar por grande tribulação. Nós vamos passar por grandes aflições. Aí eu vou lá naquele versículo que Jesus falou. Tenha bom ânimo. Eu venci. E vocês também vão vencer. Mas nós precisamos estar atentos com tudo que está acontecendo em nossa volta. Nós não podemos ser um crente tapado. Nós precisamos estar atento com tudo que está acontecendo. Porque o fim, nós já estamos no fim. Eu não posso te falar que nós estamos no começo, no meio, no final, mas nós já chegamos no fim. E a minha preocupação maior são os meus netos, nossa geração. Eu falo, meu Deus, o que será deles? O que será das nossas filhas? O que será da filha de vocês, os filhos? Vocês já pararam para pensar nisso? É isso a minha maior preocupação. Eu falo, meu Deus, eu não vou estar mais aqui se eu não estiver mais aqui. Joaquim e José. E nós não podemos achar que nós estamos dentro de uma bolha. O Senhor vai cuidar de nós. A palavra do Senhor diz isso, que o Senhor vai cuidar de nós. Que o Senhor vai trazer o refrigério. Que o Senhor vai estar conosco. Mas será que nesse dia, nesse tempo, nós vamos suportar? Se muitos não suportam, entendeu? Vê a falta de alimento. Se muitos não suportam uma doença, se muitos não suportam muitas coisas, será que vai suportar mais coisas? Porque vai vir chumbo grosso, gente. E nós precisamos, como igreja, estar preparados. Nós precisamos ensinar, nós precisamos inculcar nos nossos filhos Bíblia, para que eles não venham se perder. Porque se a gente for antes deles, vão estar inculcado a Bíblia na cabeça deles. A palavra de Deus. E nós temos que orar pelos nossos filhos todos os dias. O Espírito Santo encher eles, capacitar eles, guardar eles, para que eles possam, no dia da grande aflição, eles estarem cheios da palavra de Deus. Não é brincadeira. Ai dessa geração. Mas o Senhor diz aqui que o Senhor está cuidando e vai continuar cuidando daqueles que obedecem a Ele. O Senhor vai continuar cuidando daqueles que estão alinhados com Ele. O Senhor vai estar cuidando daquele que obedece à voz dEle. Porque fazer a nossa vontade é fácil, fazer a vontade de Deus não é fácil. E muitas vezes nós fazemos a nossa e deixamos a de Deus para lá. Nós colocamos a vontade do Senhor numa caixinha. Ah, Senhor, eu vou deixar aí. Quando der, eu vou lá e faço. Só que já passou sua vez. É para hoje que o Senhor te quer. É para hoje que o Senhor quer que você faça a vontade dEle. É para hoje que o Senhor quer que você esteja alinhado com Ele. É para hoje que Deus quer que você levante de madrugada e que você ore. Nós estamos acomodados. Essa mulher, essa viúva não estava acomodada. Mesmo com a sentença de morte sobre a vida dela, ela não estava acomodada. Ela foi à luta. E nós precisamos ir à luta. Nós precisamos orar, decretar sobre a nossa família. Você sabe por que esse povo passou tudo isso? Porque teve um rei, Acabe, ali naquela época, que não honrava Deus. Que não fazia a vontade de Deus. É diferente do que nós estamos vivendo hoje? Quem é o presidente que está lá? Você vai falar isso? Não. Quem é o presidente que está lá? Que luta contra o aborto? E tantas outras coisas. Só que teve crente que colocou ele lá. E isso me dói muito, me entristece. Porque como uma pessoa pode colocar alguém lá em cima que é ex-presidiário?
Estou falando de política, não. Estou falando da pessoa mesmo. Por isso que quando nós formos voltar para alguém, nós precisamos pesquisar. Sabe pessoas inteligentes? Pessoas cultas? Vamos estudar esse fulano aqui. Você sabe para quem você votou? Para deputado? Para vereador? Você lembra? Você lembra? Para quem você votou? Qual foi o vereador que você votou? Qual foi o deputado que você votou? Qual foi? Passa o tempo, a gente nem se lembra para quem a gente votou. Entendeu? A gente pega lá um papelzinho que alguém deu. Vou votar nesse mesmo, fulano falou que é bom. Mas peraí, fulano falou que é bom para ela. Vamos ver aqui. Vamos ler, vamos pesquisar a vida dele. Isso é inteligência, isso é cultura. São pessoas cultas que vão atrás. Para não pôr qualquer um lá. E agora, se esse governo não sair de lá, se esse presidente não sair de lá, aí a coisa vai chegar mais rápido. Infelizmente. Mas eu não estou aqui para falar disso. Estou aqui para falar porque quando a gente coloca alguém que não tem temor do Senhor, quando a gente coloca alguém acima, que não tem princípio de Deus, é certeiro que a nação vai sofrer. Mesmo, mas se eu colocar alguém lá, que futuramente ele vai se desviar. Problema, mas enquanto você colocou lá, você sabia que ele era um servo de Deus. Vamos buscar referência. É servo mesmo? Como que é na igreja dele? A gente tem que ser fuçona. Nós temos que ir adiante, gente, a luta. Nós não podemos colocar qualquer um para liderar nós e nossos filhos. Agora está lá, ó. Agora quem votou nele faz o L. E vai continuar fazendo L. Infelizmente. Porque ele está acabando com a nação e vai continuar acabando. Mas você está falando isso daí, você está profetizando? Não, eu estou falando o que eu estou vendo, o que eu leio, o que eu busco, o que eu vou atrás. É isso aí. Amém? Então nós precisamos estar pronto para as grandes coisas que o Senhor vai trazer, para as grandes dificuldades que vai acontecer na nossa vida. Nós precisamos estar pronto também para poder permanecer fiel com Deus, fiel com o Senhor, fiel com Ele o tempo todo, fiel com Ele em todas as áreas da sua vida, quando você tem muito, quando você tem pouco, como Paulo disse, eu sei o que é ter muito, o que é ter pouco. Se você não viver as duas faces, você não vai entender o seu irmão que está precisando. Eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, você só entende a dor da outra quando você passa. Ontem uma pessoa me procurou, ficou 2 horas comigo no telefone pedindo um conselho, e eu falei assim, sabe por que você está sabendo? Você está entendendo isso? Porque hoje você está passando. Nós só sabemos a dor quando nós passamos. Quando você não passa, você nem chega a imaginar o que o outro está passando. Então nós precisamos nos colocar no lugar do outro e ajudá-lo. Que o Senhor ache graça em nós e que Ele possa escolher você e eu para ajudar alguém que está precisando. Que o Senhor possa ordenar eu e você para ajudar alguém. Que você seja um ajudador do Senhor aqui na terra. Que você não vê uma situação, um irmão teu, uma irmã de igreja, alguém com necessidade, você cruzou o braço e falou assim, tem alguém que ajuda. Eu não vou nem participar. Não quero nem saber. Vou fazer de conta que nem estou vendo. O Senhor vai te cobrar. Porque você ficou sabendo. Quando nós ficamos sabendo da situação de um irmão e a gente não ajuda, o Senhor cobra a gente. Porque a gente não está mais inocente. Nós viramos réu, porque nós estamos sabendo da situação e nós não fizemos nada. Amém? Então, que nós possamos obedecer ao Senhor, à voz dEle. Que nós possamos obedecer como a viúva e como Elias obedeceu. Que nós olhamos para essa história, que nós olhamos para essa palavra, que nós olhamos para a Bíblia e que nós possamos ser uma Bíblia ambulante aqui na terra. Que nós possamos ser a palavra de Deus aonde quer que nós formos. Que nós possamos ser exemplo. Que nós pegamos as histórias que estão aqui. Essa história aqui me ensina isso daqui, ó. Então eu vou fazer isso. Sabe por que muitas pessoas são prósperas? Sabe qual é o segredo?
dá prosperidade na vida de muitas pessoas, tudo bem que é Deus quem dá riqueza. Mas tem pessoas que elas são prósperas. Estou falando de grande riqueza, tá? Não estou falando de muito dinheiro, mas próspera. Quando ela cumpre o que está aqui. Quando ela cumpre o que está na Bíblia. Quando aquilo que ela tem não é só dela, ela compartilha. Quando o pouquinho que ela tem, ela divide. Quando aquilo que ela vê, ela já forma ali alguém, já reúne com alguém, pronto. O Senhor multiplique na sua vida, gente. É o segredo dessa história. É o segredo da multiplicação. Deu para entender? É o segredo. Deus quer que nós aprendamos a confiar, obedecer Ele em tudo. Obedecer ao Senhor acima de qualquer coisa, acima da tua vontade. Deixa a tua vontade para lá e faça o que é da vontade de Deus e acabou, selou. Mas se eu for fazer alguma coisa, tal pessoa vai ficar chateada. Deixa a pessoa ficar chateada. Não se preocupa com a pessoa, não. Se preocupa com a sua vida reta diante de Deus. E ajude quem precisa. Esteja ali pronto. Esteja ali, Olha, eu não posso ajudar com muito, mas eu tenho 1 quilo de arroz em casa, eu vou trazer. Eu não posso fazer, mas eu tenho um bocadinho. Eu tenho meio saquinho de farinha, com aquele prendedor que a gente coloca. Mas eu vou levar. Não deu para entender? A multiplicação do Senhor vem sobre as nossas vidas. Não tem como não vir. Não tem como não vir. Quando você doa, você recebe. 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 Por que tem muita gente que você olha e fala, meu Deus, olha, essa pessoa tem uma vida legal, né? Uma vida próspera, né? Uma vida, tem um carrinho para andar, tem uma casa boa, tem roupa, não falta nada, parece que não falta nada para essa pessoa. Não estou falando de riqueza, estou falando de uma pessoa próspera. Tem amizades boas, tem pessoas que ajudam. Por quê? Por que você acha? Segredo da mulher, dessa viúva de Sarepta. Poderia falar assim, olha, mesmo que você falou isso para mim aí, Elias, que não vai faltar farinha na minha botija, que não vai faltar azeite, não quero nem saber. A minha sentença já chegou, eu vou morrer mesmo. Então, não vem não, que não vai dar nem tempo de eu fazer o pão para você. Vai procurar outra viúva aí, que pode até se encontrar outra pessoa para te ajudar. Eu não vou dar comida para marmanjo nenhum. Olha que baita homem forte que você é. Você vem alimentado. Mas não. Ela obedeceu. E obedecer é melhor do que sacrificar. Tem aqui umas promessas que eu marquei para falar com vocês. Olha, uma promessa que está no livro de Isaías. Presta atenção. Capítulo 1, versículo 19. Isaías, capítulo 21, 1, versículo 19 diz assim, se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Amém? Deus falando, olha só, se estiverem dispostos, você está disposto, porque se você não está disposto, você não vai conseguir ouvir. Se você estiver disposto a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês estão dispostos a me obedecer, a me ouvir, a seguir os meus mandamentos, vocês comerão o melhor dessa terra. Josué capítulo 1, versos 8, diz assim, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, a promessa, você prosperará e será bem sucedido. Amém, igreja? Viu como que é fácil a gente ter prosperidade? Ser uma pessoa próspera em tudo. Eu falo em amizades, em tudo. É isso daqui. É viver a palavra, é ler a palavra, é meditar na palavra e é grudar na palavra. Amém? O culto já está encerrando, eu vou aqui. Deu para entender? Nós vamos mudar de postura? Vamos?
Vamos obedecer mais o Senhor? Quem está disposto a obedecer a Deus? Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer pessoa. Amém? Nós precisamos obedecer Ele. Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Elias sabia que a vontade de Deus era perfeita e era agradável e era boa. Elias, ele entendeu, tanto ele quanto a viúva, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Será que nós já entendemos isso? Será que nós já pegamos esse versículo e já esmiuçamos ele para saber que realmente a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável para nós? Porque se realmente nós entendemos isso, por que nós saímos da vontade dele? Por que nós não fazemos o que é realmente da vontade dele? Por que nós fazemos a nossa vontade, sabendo que a dele é boa, perfeita e agradável? Temos que pensar sobre isso. Você responde para você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Quero que o André coloque um louvor. Por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus e nós vamos declarar que sem Ele nós não somos nada e que a partir de hoje, que a palavra do Senhor foi pregada, a Bíblia foi pregada, que nós podemos fazer e viver a vontade dEle. E fazer uma pergunta para Deus, para o Espírito Santo. Senhor, será que realmente eu estou fazendo mesmo a sua vontade? Me ensina a fazer a sua vontade. Me ensina a estar pronto para ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Papai, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, na tua casa de oração. Nós estamos no culto. Nós estamos te cultuando, Deus. Nós estamos, Senhor, glorificando o teu nome, exaltando ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus do milagre. Mas nós não queremos, Senhor, estar aqui só pelos milagres. Nós estamos aqui porque nós te adoramos. Nós estamos aqui porque o Senhor é Deus, o Senhor fazendo a nossa vida, o Senhor continua sendo Deus, e nós temos que entender isso, que o Senhor continua sendo Deus. Nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para pedir para o Senhor, Pai, para o Senhor nos ensinar a fazer a segunda tua vontade. Derrame em nós, Pai, sua sabedoria, o discernimento espiritual. Pai, que nós viemos, Pai, a te adorar em espírito e em verdade, como Elias te adorou, Pai. Elias te adorou em espírito e em verdade. Elias não viveu para ele, mas viveu para o Senhor. E nós temos que viver para o Senhor, viver para Cristo. Nós precisamos, Senhor, buscar a tua face. Nós precisamos buscar a tua vontade. Qual é a tua vontade sobre a minha vida, papai? Qual é a tua vontade sobre a vida da igreja? Qual é a tua vontade, Senhor, sobre a vida daqueles que estão aqui? Senhor, nos ensina a fazer tudo, mesmo, Senhor, que nos custe, Deus. Papai, porque custou, para essa mulher custou alimentar Elias, Senhor. Ela tinha recebido uma sentença de morte. Pai, mas mesmo assim ela obedeceu. Obedecer o Senhor, Pai, é custo, Pai, é custar a nossa, Senhor, a nossa vontade. Nós precisamos renunciar à nossa vontade para fazer a tua vontade, porque a nossa vontade, Senhor, nos leva, Senhor, para o buraco, para o inferno, mas a tua vontade nos leva para o céu, para os teus cuidados, para os teus braços, Pai. Nós precisamos entender isso, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Nós não podemos brincar, Senhor, de fazer a tua vontade. Nós precisamos esperar o Senhor responder para que nós possamos tomar alguma atitude na nossa vida, Deus. Nos ajuda a esperar, nos ajuda, Senhor, nos dê paciência, Deus. Pai, tira de nós toda essa ansiedade, Pai. Te arranca de nós, Pai. Que nós possamos esperar, Senhor, o que é do Senhor, Pai. O tempo certo o Senhor agirá.
Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra, pelo mistério que o Senhor teve nesta palavra. Senhor, por ter, Senhor, multiplicado o azeite, o Senhor vai multiplicar na nossa vida. O Senhor vai multiplicar, Senhor, a vida, Pai. Pai, essa mulher tinha recebido a sentença de morte, o Senhor trouxe vida para ela, o Senhor trouxe alegria, quando ela viu, Senhor, ali pela abastança da farinha e do azeite, essa mulher se alegrou, então o Senhor trouxe vida para ela e para a casa dela. Que o Senhor traga vida para a nossa casa, que o Senhor traga vida para aqueles que estão enfermos, traga vida para o meu marido, traga vida para ele, Pai, em nome de Jesus. Cura ele por completo, Senhor. Pai, eu te peço nesta noite, nós estamos em obediência. Senhor, nos ensina mais e mais estar. Nos ensina a fazer a tua vontade, Pai. Tanto eu quanto ele, quanto a minha casa. Deus, restaura a saúde do meu marido. Senhor, cura qualquer célula cancerígena. Aonde que tiver uma célula que o Senhor possa, Senhor, queimar com o teu fogo consumidor. Pai, que não haja nenhuma célula no corpo dele. Traga vigor no corpo dele. Traga vigor, traga força. Restaura a saúde dele. Restaura a saúde daqueles que estão doentes. Senhor, daqueles que estão nos assistindo. Senhor, daqueles que estão passando por alguma, Senhor, provação. Pai, traga o refrigério, traga força, traga poder, traga ânimo, Deus, em nome de Jesus. Traga a solução, Deus, porque a nossa solução está no Senhor. Porque quando nós não conseguimos, Pai, fazer, nós temos que entregar ao Senhor e descansar, Deus. Então, Senhor, nos ensina a entregar também para o Senhor, Pai. Nos ensina a entregar e não tirar dos teus braços, das tuas mãos. Nos ensina a entregar e descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santificado seja o teu nome, Senhor. E eu quero declarar sobre a vida de vocês, que está em Números 6, 24, 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Que você busque muito mais conhecimento da palavra do Senhor. Que o Senhor te visite, que o Senhor visite a sua saúde, que o Senhor visite a tua casa, teus filhos, que o Senhor visite aquilo que você está precisando, em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor leve vocês em segurança. Ao chegar na sua casa, eu sei que muitas pessoas fazem isso. Corre e liga a televisão. Mas hoje eu te peço para você fazer diferente. Não chegue na tua casa e não ligue a televisão. Porque Satanás, ele usa muito isso para roubar aquilo que foi plantado no seu coração. Satanás, ele coloca muitas coisas para que você seja roubado da palavra que foi edificada sobre a sua vida. Mas que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Que você chegue na sua casa, que antes de você dormir você leia de novo. Que você decore, que você grave ela no seu coração. E que ao redor dessa semana, os dias vão acontecendo, que você volte a ler de novo. Que o Senhor vai te falando claramente mais e mais. Não saia daqui e chega no portão e depois você entra, chega na sua casa e fala assim: mas o que foi pregado mesmo? Nossa, eu não lembro. Peraí, deixa eu voltar. Não. Blinda, fala para Deus blindar a sua mente, porque Satanás não venha roubar aquilo que você aprendeu. Amém, igreja? Que Deus abençoe. E o culto está encerrado. Se Deus é por nós, esqueci. Amém. Glória a Deus. Vou em paz e Deus abençoe vocês.